Deus te use poderosamente. Raquel, que o Senhor fale através da sua vida, que o Senhor manifeste a sua graça sobre a sua vida e que nós possamos receber os recados de Deus nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Tudo bem com vocês? Glória a Deus. Quinta-feira. Estamos num período de jejum. Glória a Deus por isso. Como que está o seu jejum aí? Você está firme e forte? Amém, hein? Amém. Vamos que vamos nesse jejum aí. Não pode desistir. Esse jejum tem sido uma bênção. E nós precisamos nos posicionar para que possamos romper muitas coisas. Então, vamos à palavra de Deus. Eu peço que você abra a palavra de Deus em Êxodo capítulo 20. Coloque-se de pé. Vamos orar. Êxodo capítulo 20. A partir do versículo 1. Todos acharam? Vendo folhinhas. Amém. Diz assim a palavra de Deus. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, está aberta a Tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha mesmo falar conosco nesta noite. Senhor, que eu possa, Senhor, com muito temor, transmitir aquilo que está no Teu coração aos Teus filhos, Pai. Abençoa, Senhor, esta palavra e que todos possam receber no coração. Eu paraliso todo espírito de distração nesse lugar. Em nome de Jesus, e que o Senhor venha mesmo, Pai, abençoando esse tempo. Senhor, fala conosco nesta noite. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, queridos. Essa palavra é uma palavra forte. Aqui no versículo 5, aonde ele diz assim: não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Nós estamos numa campanha de jejum, onde estamos ali firmes e fortes para vencer as iniquidades das nossas vidas. O apóstolo já explicou aqui sobre as iniquidades. Pecado é algo que você erra o alvo. Iniquidades é algo que você faz de pensado. Você toma atitude de forma pensada. Sabe que é errado e mesmo assim está fazendo. Às vezes por ciclos de maldições que está na sua vida, na nossa vida, nós acabamos reproduzindo essas maldições e tomando essas atitudes por consequências geracionais do passado. Quando ele diz que ele visita a iniquidade dos pais nos filhos, ou seja, as iniquidades dos nossos pais, vêm sobre as nossas vidas também. Nós sofremos as consequências. E ele fala no finalzinho do versículo 6, aqui ele faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Ou seja, nós podemos herdar as maldições, mas também podemos herdar as bênçãos, né? Então, tanto as coisas ruins quanto as coisas boas, tudo nós herdamos. Ontem a profeta deu um exemplo muito lindo e eu fiquei pensando, é verdade, quando nós engravidamos, tudo que a gente come vai para o nosso bebê. Se a mãe fuma, fisicamente falando, se a mãe fuma, o bebê vai nascer com problema, não vai? Ele vai herdar um problema de uma consequência da sua mãe. E nós
também é assim no mundo espiritual. Então, nós precisamos entender muitas vezes que tudo aquilo que os nossos pais fizeram no passado, nós sofremos as consequências. Abre comigo lá em Isaías 14, versículo 21. Isaías 14, versículo 21. Diz assim: preparai a matança para os filhos por causa da maldade de seus pais, para que não se levantem e possuam a terra e encham o mundo de cidades. Olha que forte esse versículo, queridos. Preparai a matança para os filhos por causa da iniquidade de seus pais. Gente, isso é muito sério. É muito sério. A palavra maldade aqui, ela significa perversidade ou iniquidade. Ou seja, nós como filhos sofremos sim as consequências daquilo que os nossos pais fizeram. E às vezes nós nem sabemos, não temos nem ideia do que está acontecendo. E passamos por tantas lutas e tantas dificuldades e não entendemos o que está acontecendo. Porque não temos esse entendimento. Será que você consegue entender a importância disso? Você consegue entender os ciclos que você tem vivido na sua vida, repetitivos, de fracassos, de derrota, de doenças? Será que você consegue entender que essa herança espiritual dos seus pais acompanha a sua geração? E se você não quebra isso, isso vem sobre você, isso vem sobre os seus filhos, isso vem sobre os seus netos. Porque o Senhor visita a iniquidade até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Queridos, Salmo 51, 5 diz, não precisa abrir. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Olha que sério isso. Nós nascemos na iniquidade, porque desde a nossa concepção, do embrião, a iniquidade dos nossos pais nos acompanha. Por conta da maldição. Então, nós precisamos olhar ao nosso redor e avaliar como tem sido a nossa vida. Como nós temos olhado para as dificuldades que a gente tem vivido. Será que a gente tem vivido maldições repetitivas de fracasso na nossa vida? Às vezes nós nem sabemos, mas você está ali, passando uma luta financeira. Aí você se levanta, começa a caminhar. De repente, acontece alguma coisa, lá vai você passar a luta financeira de novo. E você não entende, fala, poxa, mas eu sou dizimista, eu sirvo ao Senhor, eu sou ofertante, eu ajudo na obra, mas não vai. Será que você já parou para pensar se existia lá atrás, seus avós, bisavós, tataravós, os seus pais, essa mesma herança espiritual de derrota, de bancarrota, na vida deles que passou para a sua vida. Nós precisamos entender isso, fazer uma avaliação. O duro de tudo isso, sabe o que é, queridos? É que o inimigo, ele se aproveita dessas iniquidades. Para quê? É uma legalidade que ele tem. O que é algo legal? Na justiça humana, algo legal é algo autorizado. Então, quando nós autorizamos o inimigo a agir, porque ele só pode agir na nossa vida se ele tiver autorização nossa. Aí ele pode agir. Então, algo legal, a legalidade é a porta para o inimigo agir. É aonde ele vai entrar. É aonde ele vai estar sempre te levando naquela dificuldade.
Você sara, fica doente, são ciclos repetitivos. Você prospera, daqui a pouco perde tudo, começa de novo, e isso vai. Você casa, divorcia, casa, divorcia, casa, divorcia. São ciclos repetitivos que faz com que nós vivamos ali paralisados. É isso que o inimigo quer de nós. E esse jejum, queridos, é para quebrar isso. É para quebrar isso. Nós precisamos nos posicionar. Porque essa maldição, ela é seríssima. Olha comigo lá em João capítulo 9. Abre lá. Olha só que exemplo. João capítulo 9. Do 1 ao 3. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou e nem os seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. Aqui não foi pecado dos seus pais, mas o que eu quero que você entenda aqui é que nós vemos que os judeus, eles entendiam essa concepção da hereditariedade, de herdar as maldições. Eles entendiam isso, eles criam nisso, porque tanto que eles questionaram Jesus se foi os pais que pecaram, ou se foi ele que pecou, porque gerou essa maldição, essa doença na vida dele. Então eles tinham, na cabeça deles, eles tinham essa certeza de que a cegueira que ele tinha, a doença que ele vivia, era por conta de uma maldição. E se isso não fosse uma verdade, Jesus teria corrigido eles ali. Mas é uma verdade. Então nós precisamos parar. E eu quero dizer para você, nessa noite, para você, liberte-se das heranças familiares de iniquidades da sua vida. Agora é a hora. Você está num jejum. Se posicione. Porque ninguém vai conseguir vencer o pecado e as iniquidades sem posicionamento. É isso que o diabo quer. Que você venha para a igreja, que você senta, que você assiste o culto, que você vai para casa, que você vive uma semana, 2 semanas, vem para o culto, volta. Mas você não se posiciona. Agora, se posiciona para você ver se os levantes não começam. Se posiciona para você ver se os ataques não vêm do inimigo. Porque ele não quer que você se posicione. Enquanto você está sentado aí, assistindo o culto, só mais um culto. Ok. Começa a se posicionar no Senhor. Eu vou fazer esse jejum porque eu quero vencer essas iniquidades. Eu não aceito mais essas iniquidades da minha família geracional do passado sobre a minha vida. Isso não vai vir sobre os meus filhos. Isso não vai vir sobre os meus netos. Mas você depende da sua atitude, de mais ninguém. Nós podemos estar aqui orando por vocês o tempo todo. Nós oramos. Em nome de Jesus, o Senhor faz milagres. Mas para você vencer isso, você precisa se posicionar. E é agora, nesse jejum, que você tem essa oportunidade de olhar ao seu redor e ver tudo que você tem passado e falar do Senhor, eu não quero mais isso para mim. Eu não quero mais isso para minha família. Amém? E como que eu posso vencer, me libertar dessas heranças? Como? Mas eu já aceitei Jesus. Jesus já pagou o preço na cruz. Já fui justificado. Sim, eu não estou falando sobre salvação. Eu estou falando sobre confissão de pecados. Esse é o primeiro passo que você precisa ter. Se posicionar e confessar seus pecados. Confessa seus pecados ao Senhor. Porque Ele é fiel e justo para te perdoar. Olha lá em Levíticos 26, abre lá comigo.
Levíticos 26. Olha que palavra. Às vezes nós lemos a palavra e não prestamos atenção direito nela, mas olha que poderoso. Do versículo 40 ao 42. Diz assim: mas, se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem que andaram contrariamente para comigo, pelo que também fui contrário a eles e os fiz entrar na terra dos seus inimigos, se o seu coração incircunciso se humilhar e tomarem eles por bem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Aleluia! Esse é o nosso Deus, que perdoa as nossas iniquidades, porque nós temos que confessá-las. Ele se lembrará da aliança que Ele tem conosco. Então, queridos, você não perde a sua salvação, mas você fica sofrendo ciclos aqui na terra, por conta dessas maldições hereditárias, dessa herança geracional que você carrega, desde o ventre da sua mãe. E muitas vezes você nem sabe. Eu passei muito por essas maldições e eu tenho até hoje a gente sempre vai lembrando de alguma coisa. Sempre a gente vai lembrando. O Senhor vai trazendo. Nós precisamos confessar os nossos pecados e se arrepender verdadeiramente. E para isso é preciso se posicionar. Não é uma brincadeira, queridos. Nós não estamos brincando de ser crente, sabe por quê? Satanás, ele não brinca de destruir a nossa geração. Satanás não está brincando. Não entregue os seus filhos para Satanás. Porque quando você vive uma maldição, de um adultério, de uma separação, os seus filhos vão sofrer também, se isso não for quebrado. Você quer isso para os seus filhos? Eu não quero. Eu não quero. Ai, é difícil, queridos, mas é necessário um posicionamento para que você possa vencer essas iniquidades, essas consequências de iniquidades geracionais. Então, liberte-se. Liberte-se dessas heranças familiares de iniquidade. Em nome de Jesus, toma posse nessa noite. Toma posse nessa noite, para que você seja verdadeiramente livre. Nós cantamos aqui a bondade de Deus. A bondade de Deus. É isso que nós temos que viver. As promessas do Senhor sobre nós. É isso que nós temos que viver. Isaías 53. Abre comigo lá, por favor. Isaías 53. Versículo 4 e 5 diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia! Toma posse. Ele tomou sobre si as nossas dores. A obra de Jesus no Calvário, ela é suficiente para nos libertar de toda essa depravação maligna, de imoralidade sexual, de doenças, de alcoolismo, de drogas, de adultério.
Porque muitas vezes nós olhamos para o testemunho dos outros e vemos, olha o que Deus fez na vida dele, mas nós não temos fé o suficiente, nós não cremos que Deus é poderoso para fazer na nossa vida também. Nós temos que crer que a obra de Jesus na cruz do Calvário foi suficiente para nos libertar. Amém? Então não deixa mais o inimigo te acusar, porque é isso que ele faz. O Senhor não nos acusa, Satanás nos acusa. Ele é o acusador. Mas a palavra de Deus diz em Romanos 8:1 que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Esse é o nosso Deus. O Deus que não se lembra mais das nossas transgressões, que apaga as nossas transgressões, as nossas iniquidades. E essa consequência que nós vivemos, esse ciclo, se quebra quando nós cremos que Jesus é suficiente para nos libertar. Então, crer. Primeiro, você confessa seus pecados, iniquidades, e confessa os pecados dos seus pais, como nós vimos. E depois você crê. Você crê que o Senhor é poderoso para fazer, para te libertar, que a obra da cruz é suficiente. Amém? Salmo 103, não precisa abrir. Versículo 3 e 4 diz assim: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Esse é o Deus que nós servimos. É Ele quem perdoa. Não tem outro caminho. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Não tem outro caminho. Então, o que eu tenho que fazer para me libertar dessas iniquidades? Confessa seus pecados. Creia que Ele é poderoso para te libertar. Mas tem mais uma chave poderosa. Tem mais uma chave. Que é renunciar. E declarar. Quebrando todas essas heranças familiares. Essas consequências dessas heranças familiares que nós temos sobre a nossa vida. Essa é a chave principal. Sem oração, como sempre o apóstolo nos ensina, nenhuma oração, nenhum poder. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Amém? É isso. É a chave para a libertação. É a chave. Lucas 1:37 diz assim: Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Não há impossíveis para Deus nas suas promessas. Todos nós temos uma promessa de bênção. O apóstolo leu outro dia o versículo de Efésios 1. Deixa eu achar ele aqui, peraí. 1:3. Que nós recebemos essas bênçãos nas regiões celestiais. Nós temos esse direito. Nós temos que tomar posse disso. Não há iniquidade que possa nos vencer se nós nos posicionarmos com oração. Não há. Tudo já foi vencido na cruz. Tudo. Tudo. Ele fez a obra completa. Completa. Lá em Tito 2, abre lá comigo, por favor. Tito, capítulo 2. Versículo 13 e 14. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós,
a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Ele se deu por nós. Você crê nisso? Amém. Então creia mesmo. Creia mesmo. E se posicione nesse tempo de jejum. Porque se o Senhor falou para fazermos esse jejum, é porque Ele quer nos levar, nos livrar, nos curar, nos libertar dessas iniquidades, dessas consequências de heranças geracionais. E nós precisamos fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte. Nós temos que renunciar todo dia. Todo dia. Quando você peca, você confessa o pecado na hora e fala, Senhor, perdão. Foi sem querer, eu fiz errado. Me perdoa, Senhor. Me lava, me limpa. E quando nós identificamos esse ciclo de maldição geracional que vai repetindo fracassos, derrotas, doenças, destruição, morte, nós temos que identificá-las e quebrá-las. Se nós percebemos que tem algo errado, está na hora de orar, está na hora de abrir a sua boca. O profeta ontem nos ensinou que a nossa boca é um portal de glória, né, pastora? Um portal de glória. Nós temos que declarar palavras de bênção. O que tem saído da sua boca, da minha boca, da nossa boca? O que tem saído da nossa boca? Como é difícil, às vezes, a gente olhar e falar assim, ai, falei errado, Senhor, perdão. Nós podemos esconder das pessoas, mas do Senhor, não escondemos. Não escondemos. Ele é nosso Pai amoroso. Ele nos ama, Ele morreu por nós. Jesus deu a vida dele por amor a nós. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados, as nossas iniquidades. Nós temos que tomar posse disso. Muitas vezes nós não tomamos posse, nós não conseguimos ser abençoados, nós não conseguimos avançar, porque nós não entendemos quem nós somos diante do Pai. Nós somos filhos amados e temos bênçãos espirituais nas regiões celestiais que o Senhor nos deu. Gálatas 3,13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Glória a Deus! Como que nós vamos receber as bênçãos de Abraão? É recebendo a justificação na cruz daquilo que o Senhor fez por nós. É crendo que Jesus ele é suficiente para te libertar. É assim. É assim. Como eu já falei aqui, Efésios 1:3, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Será que nós temos tomado posse dessa bênção? Ou nós temos vivido naquele ciclo, sempre girando? Ai, mas a minha vida financeira não vai. Ai, mas eu não sei porquê. Eu sou dizimista, eu sou ofertante. Eu falo isso por mim, tá? Eu era assim. Nossa, mas o que está acontecendo? Para de reclamar. Vai orar. Se posicione. Vai buscar o Senhor. Nossa vida aqui na terra é uma guerra. O inimigo está o tempo todo tentando nos destruir.
O tempo todo ele não desiste. Se tem uma coisa que o inimigo é paciente. No tempo certo, quando você menos espera, ele vem e ataca. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Isso é verdadeiro. Então liberte-se dessas heranças familiares de iniquidade, da sua vida e das gerações passadas. João 10:10 diz que o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. Satanás não. Ele vem para roubar, matar e destruir. Mas no mesmo versículo, Jesus fala que ele veio para nos dar vida em abundância. Toma posse. Toma posse dessa bênção sobre a sua vida. Porque se João 8:36 ele fala assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus já nos libertou. Gálatas 5:1 fala assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Não submetais de novo ao jugo de escravidão. Por quê? Porque se você confessa, e aí às vezes você vai lá e repete o ciclo mesmo, confessando, pedindo perdão. Às vezes acontece uma situação, você repete o ciclo. O que você faz? Confessa de novo. Confessa de novo. Não se submeta de novo ao jugo de escravidão. Por quê? Você vai viver assim até quando? Você vai viver assim até quando? Sofrendo? Trazendo sofrimento para sua família? Nós temos que nos livrar, renunciar. Essa é a chave. Essa é a chave. Quando nós renunciamos, declaramos com a nossa boca. Por quê? Não é em pensamento. Nós temos que declarar com a nossa boca, confessar com a nossa boca. Porque o inimigo, ele não ouve a sua mente. Ele não ouve a nossa mente. Ele não sabe o que passa na nossa mente. Mas, quando você fala, ele ouve. Ele ouve. E é por isso que nós temos que falar. E quebrar essas maldições geracionais na nossa vida. Esses ciclos de fracasso nas nossas vidas. Essas consequências que vêm desde a nossa concepção. Porque o sêmen foi amaldiçoado quando Adão e Eva pecou. Então, liberte-se. Hoje é o dia de você quebrar, de você se libertar dessa herança familiar de iniquidade. Amém? Vocês entenderam a importância de você se posicionar? Amém? Glória a Deus. Então eu quero fazer essa oração de renúncia com você nessa noite. Você está preparado? Está preparado para quebrar essas maldições na sua vida hoje? Hoje nós vamos colocar um ponto final nessa história. Em nome de Jesus, você crê? Vamos quebrar isso. Para que nós possamos viver a bondade de Deus. Para que nós possamos desfrutar das promessas que Deus tem para nós. Em nome de Jesus. Então vamos orar. Coloque-se de pé. Em nome de Jesus. Você vai repetir comigo. Mesmo que, às vezes, essa iniquidade não é o que está sobre a sua vida. Vamos repetir juntos. Amém? Fala assim comigo.
Senhor Jesus, hoje eu renuncio, eu anulo, eu cancelo, eu desligo no mundo espiritual, em nome de Jesus, todas essas maldições geracionais, de iniquidades, dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós, dos meus tataravós, toda essa herança de maldição geracional, eu quebro hoje, em nome de Jesus, e eu renuncio toda iniquidade de doenças, de alcoolismo, de injustiças, de raiva, de fúria, de medo, de rejeição, de orgulho, de pobreza, de divórcio, de destruição familiar, de acidentes violentos, de doenças mentais, de depressão, síndrome do pânico, bruxarias, feitiçarias, de inseguranças, de baixa autoestima, de família desconstruída, de separação, de lembranças traumáticas, de heranças emocionais, feridas emocionais, esterilidade integral, desequilíbrios emocionais descompensados, vinganças, atitudes de crise, desespero, incredulidades, vergonhas familiares, adultério, fornicação, abuso, abortos, prostituição, traição e orfandade espiritual, orfandade biológica, orfandade de pais vivos, espírito de morte, rejeição no ventre, rejeição laboral, rejeição ministerial e consequências de maldições, de pecados e iniquidades dos nossos antepassados. Em nome de Jesus, hoje eu declaro nos céus de Araraquara e sobre a minha vida que todas essas maldições estão quebradas em nome de Jesus, e eu recebo as promessas de Deus, e eu declaro que a partir de hoje eu vou viver as bênçãos e as promessas que Deus tem para minha vida, para minha casa, para minha família. E eu declaro que nunca mais essas maldições influenciará na minha geração, na geração dos meus filhos, na geração dos meus netos e todas as gerações futuras. Em nome de Jesus. Aleluia, amém. Glória a Deus. Aleluia. Nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Da glória ao Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, eis aqui nós, seus filhos amados, que hoje quebramos essas maldições hereditárias. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha mesmo, Pai. Como o Senhor já disse na Tua palavra, que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, enfermidades, pecados e iniquidades. Oh, Senhor, que o Senhor venha mesmo quebrando nessa noite esses ciclos, essas maldições geracionais, essas consequências que nós temos vivido dos nossos antepassados. Nós queremos viver a bondade de Deus. Nós queremos receber das promessas que o Senhor fez a Abraão, Isaac e Jacó. Nós queremos, Senhor, porque somos teus filhos amados. E nessa noite nós tomamos posse disso, Pai.
Então, em nome de Jesus, que o Senhor venha mesmo sobre nós, Pai, com teu poder, nos limpando, nos curando, nos restaurando, Senhor. Em nome de Jesus, que esse tempo de jejum possa nos mostrar, Senhor, a cada dia, se existe mais alguma maldição que esteja ativa na nossa vida, Pai, que o Senhor nos mostre, ó Deus, para que nós possamos quebrar isso, para que nós possamos viver a tua bondade nessa terra, Senhor, e viver a vida em abundância que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos abençoe nessa noite, que o Senhor venha sobre nós, ó Pai, com a tua graça, com o teu favor, ó Deus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. O Senhor venha mesmo sobre nós, amém? Amém. Glória a Deus, queridos. O Senhor tenha falado com você nessa noite. Que você se posicione em nome de Jesus. É um novo tempo. E para nós alcançar as bênçãos de Deus, nós precisamos mudar as nossas vestes. Amém? Glória a Deus. Vamos receber a bênção, mas eu quero ainda fazer mais uma oração. Eu não sei se você tem percebido, mas tem tido um ataque sobre a nossa terra, principalmente sobre a nossa terra, uma virose aí, muita gente ficando mal, diarreia, vômitos. Vamos fazer uma oração juntos, já que nós vamos, como nós fizemos aqui com a presbítera Raquel, vamos fazer uma oração como servos de Deus. Deus nos abençoa, amém? Deus levou sobre a cruz todas as nossas enfermidades. Sobre Jesus, através de Jesus vem a paz e a cura sobre o nosso corpo. Se você tem esse entendimento, você crê nisso, você pode declarar como eu agora e falar assim para Deus: Senhor Deus, eu creio na tua palavra. O Senhor levou sobre o madeiro todas as nossas enfermidades. O Senhor também diz na tua palavra que as pestes das nações não vão chegar até nossas tendas. Sobre a minha tenda, sobre a minha casa, sobre a minha vida, nesta noite, neste culto, na tua presença, eu declaro que o inimigo não tem autoridade para tocar na minha vida, nem na minha família, com nenhuma virose. Toda enfermidade não vai chegar sobre a minha casa. É isso que eu declaro, Senhor, pois eu acredito naquilo que o Senhor fez na cruz, por mim, pela minha família. Tomo posse, Senhor, e te agradeço pela tua palavra, em nome de Jesus, amém? Senhor, obrigado por essa noite, pela tua palavra, ó Deus, obrigado por esse momento, obrigado, Senhor, porque eu creio que o Senhor está quebrando essas iniquidades, ó Deus, de nossa geração. Tem aberto os nossos olhos para coisas que o Senhor ainda há de fazer maior em nós. Abençoa agora a vida de cada um ao voltar para suas casas, que nossos corações e nossas mentes nesse jejum possam estar alinhadas com o Senhor, que nós possamos ter direções do Teu Espírito para aquilo que está acontecendo na nossa vida e abandonarmos o que está errado, e que o Senhor seja glorificado em todas as nossas decisões. Ao Senhor toda a honra e toda a glória, pelos séculos dos séculos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe. Vai na paz. Se você está precisando de oração por algo que nós não oramos, vem aqui para frente que nós vamos orar por você. Amém? Do contrário, Deus te abençoe. Até domingo, sábado, Rede de Jovens, e domingo, 9h30 e 18 horas, estaremos ministrando a palavra na área de libertação e do nosso jejum.